Bem, é um momento bem oportuno para fazer esse debate, né, Elô? Porque a gente está vivendo um momento muito delicado na história do nosso país, com todos os problemas que a gente identifica no processo político, com reflexões gravíssimas na gestão pública, os desdobramentos de tudo que está acontecendo no nosso país afeta, com certeza, aqueles que têm a responsabilidade de atender a sociedade nas suas necessidades, na prestação dos serviços necessários, na saúde, na educação, na segurança e naqueles bens que o Estado tem a obrigação de igualmente prover. O que nós pretendemos é que se tenha uma gestão pública que seja capaz de debater, né, a reconfiguração do seu padrão, de estabelecer indicadores, avaliação, para que a gente possa fazer as entregas necessárias, e entendendo que nós estamos diante de um desafio de fazer com que cada vez mais se compreenda que as coisas não podem ser feitas de forma unilateral. Não existe esse espaço de um Estado que faz para as pessoas, mas que faz com as pessoas, com os empresários, com os trabalhadores, com as mulheres, com os jovens, com os diferentes segmentos da sociedade. Esse é o desafio que está posto também numa gestão que seja eficiente. Numa gestão que tenha um olhar para o Estado, não da forma dicotomizada como vem sendo feito o debate. E olha que é um debate, muitas vezes, puramente retórico, não é? Entre aqueles que advogam o Estado, dizem que advogam o Estado máximo, e aqueles que dizem que advogam o Estado mínimo. Eu acho que a gente nunca deve se perder nesse debate. A gente deve ter, como alguém já disse, o Estado necessário para o atendimento das demandas legítimas da sociedade. E na ideia de um Estado que seja necessário para esses grandes desafios, é claro que nós temos que também trabalhar para que esse Estado mobilize o melhor da sociedade e que a sociedade também tenha um lugar no processo de gestão pública. Eu gosto muito do livro do professor Metzenberg, que é um canadense, que aqui no Brasil ganhou um nome assim bem, né, chama-se Mudança Radical. Eu achei que o nome ficou assim meio fora do contexto, mas o professor Metzenberg, ele fala o seguinte: na sociedade nós temos claramente o lugar do setor público, nós temos claramente o lugar do setor privado. O que nós não temos é o lugar da sociedade. A sociedade é chamada de sociedade civil organizada, a sociedade é chamada de terceiro setor, a sociedade é chamada de movimentos sociais, mas não tem um lugar efetivo. E, por isso, nós temos uma estrutura que anda manquejando, porque, na verdade, precisaria da terceira perna para poder se equilibrar. E ele propõe, vamos criar um lugar efetivo, como já tem para o setor público e o setor privado, para o setor plural, onde todo o processo de contribuição da sociedade, que é muito maior do que a sua participação efetivamente em alguns projetos, que o Brasil e o mundo ficam de pé por causa da sociedade, possa ter essa identidade. Então, eu espero que o debate, o diagnóstico, como disse a Heloísa Helena, todos os nossos participantes aqui, né? Fico feliz de ter aqui conosco a nossa querida Úrsula, lá do Pará, que nos dá a alegria da sua presença e que está sendo muito bem avaliada para ser a nossa governadora do Estado do Pará. Né? Uma mulher corajosa, né? Que enfrenta ali trocentos anos de velha política da pior espécie. E não poderia deixar de dar uma palavra nesse momento que a gente se reúne para discutir o desafio da gestão pública de o que está acontecendo. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro é a demonstração mais evidente do fracasso que está vivendo a política no Brasil. Não a política como a ideia que lhe suporta,
que é, não é, a ideia de bem comum, de fazer a conduta ideal do Estado. E é engraçado que política significa a conduta ideal do Estado e das instituições. Olhando para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, tudo que a gente não encontra é a conduta ideal do Estado e de algumas instituições. E quando a gente pensa na ética, que é a conduta ideal dos indivíduos, boa parte dos indivíduos que deveriam ter a ética de defesa do interesse público, nós não encontramos nada disso. Como se não bastasse revogar, não é, por seus pares a decisão unânime da Justiça, nem o alvará de soltura, não sei se tecnicamente é assim que se fala, né, de soltura das pessoas que foram presas, esperaram que a Justiça desse. Eles mesmos foram até o local, abriram o cilindró em que estavam presos e saíram no carro preto, certo? Quer dizer, quando se faz algo para proteger os de cima, não é? Quando as instituições fazem algo para livrar a cara dos de cima, com certeza acabarão sendo atropelados pelos de baixo. E é isso que está acontecendo. Todas as assembleias que têm caso semelhante estão passando por cima da Justiça para que possam fazer seu auto-julgamento, auto-indulto privilegiado, abrindo a porta das cadeias para afrontar a Justiça. Isso sim é abuso da autoridade. Se fosse para combater esse tipo de abuso da autoridade, deveria-se estar fazendo o debate, sim, no Congresso Nacional. Não para constranger a Lava Jato, o Ministério Público, a Polícia Federal e as instituições. Fica muito difícil discutir qualidade da gestão pública quando aqueles que estão nos mais elevados cargos da República sabotam a República. Que a gente tenha um bom seminário com o sentido republicano de que política é serviço e de que servidor público precisa de pessoas que os liderem com o sentido do que é a República.